Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 26 de setembro de 2024, 6 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, meio-dia lá em Kiev no momento que eu gravo esse vídeo. Eu estou gravando o vídeo hoje um pouco mais cedo e vai ser um vídeo mais curto também, porque eu estou fazendo uma viagem hoje para São Paulo, eu vou gravar alguns programas com a Brasil Paralelo. Eu vou e volto hoje mesmo, mas eu tenho que pegar o avião daqui a pouquinho, então eu tenho que fazer os programas aqui rapidinho. Mas, de qualquer forma, entendam, realmente não teve muita coisa de ontem para hoje na guerra. Na verdade, a maior parte das confusões que a gente vai falar aqui é sobre os encontros dos presidentes lá na ONU, né? Tivemos dois presidentes russetes falando merda ontem na ONU. Ou pelo menos candidato Trump, o Trump falou muita merda, e o pinguço corrupto do presidente brasileiro, o Lula, que também falou um monte de merda, pretende trazer o Putin para o G20 aqui no Rio de Janeiro. Olha que absurdo isso, né? Pois bem, na linha de frente não teve nenhuma novidade, nenhum grande ataque. Vamos falar sobre isso, sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Tomei Todinho na casa da vovó Turguniev, Estado Robocrático do Ovo Direito e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Como vocês podem ver, de ontem para hoje realmente foram poucas alterações aqui na linha de frente. A gente teve aqui 78 drones Shahid lançados pelos russos contra a Ucrânia. Mais uma vez, a imensa maioria deles foi derrubada pela defesa antiaérea. Alguns foram derrubados pelos sistemas de guerra eletrônica. No final, 4 drones de fato atingiram alguma coisa, mas também não teve nenhum grande dano ucraniano, né? E os mísseis lançados, os mísseis de cruzeiro Ra-59 e 69 foram todos derrubados, nenhum atingiu o alvo. Teve 2 mísseis desconhecidos que atingiram o alvo. Esse tipo de coisa aqui geralmente é míssil S-300, S-400 ou equivalente, são mísseis de curto alcance lançados contra cidades que estão próximas da fronteira ali, ou próximas da linha de frente, né? De qualquer forma, os danos gerais não foram muito grandes. A gente tem uma visão de que vários dos drones passaram pelo território de Belarus, os drones Shahid russos. Isso está levando o pessoal de Belarus a reclamar também, que volta e meia agora os drones entram em Belarus e coisa e tal. Mas, de qualquer forma, não causaram danos por lá também, né? Na linha de frente, a situação continua difícil em várias posições para os ucranianos, né? Os russos continuam com a iniciativa ali em Pokrovsk e Vuhledar. Não conseguiram tomar Vuhledar ainda, mas mais uma vez eu repito para vocês, é questão de tempo. Isso daqui mostra um grupo de russos que estava, um comboio logístico russo que resolveu parar para dar uma descansada na estrada, e os ucranianos usaram um HIMARS ali para destruir os caminhões russos todos ali, então acabou destruindo todo o comboio russo ali. Excelente notícia. E um comentário feito nas redes sociais russas também chamou muita atenção, que foi esse comentário aqui. Os comandantes russos estão jogando suas tropas em assaltos performativos para tentar impressionar seus superiores, né? Ou seja, o motivo pelo qual os comandantes estão colocando soldados, até soldados especializados, para fazerem pelotões de infantaria e tentarem avançar a qualquer custo, é porque eles estão desesperados por reconhecimento e coisa e tal. Eles estão vendo que essa guerra está chegando num ponto de inflexão, né? Os russos não vão conseguir continuar avançando agora, já estão exaurindo a capacidade deles de avanço, e eles estão vendo que a coisa vai ficar ruim para o lado deles, então estão fazendo de tudo para aparecer num primeiro momento, para não poderem dizer que foi culpa deles o que vai vir a seguir, né? Comentaristas russos repetidamente descrevem o padrão de mentira institucionalizada que existe no exército russo, né? Incluindo treinamentos fake, né, montados, soldados falsos e declarações falsas de ter capturado cidades. A gente já viu tudo isso aqui acontecer, o que resulta depois em tentativas sangrentas de fazer com que isso seja verdade, né? Já que você já disse que foi verdade, agora tem que correr atrás de fazer ser verdade de verdade. Os jornalistas ultranacionalistas estão reclamando que centenas de homens russos são enviados para o matadouro para que o chefe, né, possa dizer que capturou, ou que sempre tentou alguma coisa, que conseguiu alguma chance de se mostrar como um bom comandante, né, conseguiu uma medalha no seu peito e coisa e tal, e principalmente cobrir
sua bunda, né? Ou seja, dizer que está fazendo a coisa certa. A preocupação dos comandantes russos é essa. Eles sabem que a situação vai entrar numa fase muito ruim agora, e eles não querem que a culpa seja deles, então eles querem mostrar que eles estão indo muito bem. Não, o meu lado aqui da linha de frente está indo muito bem, a gente está conseguindo avançar e não sei o que lá. Se foi culpa de outro, né? Enfim, é isso que é o grosso da reclamação deles aqui. Eles continuam reclamando aqui que estão mandando gente de qualquer jeito e morrendo muito russo, morrendo gente especializada. A gente já tem falado sobre isso nos últimos dias, né? Bom, mas de ontem para hoje teve muito pouca mudança na linha de frente, mais uma vez aqui na região de Nevsky, Makivka, ali perto do rio Zerebets. Os russos avançaram aqui até a cidade, mas agora eles não conseguem ultrapassar, porque os ucranianos agora estão na parte mais alta, né? Eles conseguiram tomar a Nevsky aqui, porque fica na parte baixa. Eles estavam atacando a partir do alto, mas agora não conseguem avançar também. Está parado a linha de frente aqui nesse ponto, né? Também aqui em Pokrovsk, nenhum avanço russo. Aqui eles marcaram essa área aqui, mas isso aqui já tinha sido tomado há muito tempo já. Então, nada aqui de mudança no fronte de Pokrovsk. Já fazem aí vários dias que os russos não conseguem nenhum avanço nessa linha de frente, né? Diferente a situação em Vuhledar. Vuhledar eu já falei para vocês que está extremamente crítica a situação. É verdade, de ontem para hoje também não tem nenhuma mudança aqui, mas a situação em Vuhledar é muito crítica. A qualquer momento a gente deve ter a informação da queda de Vuhledar, do abandono de Vuhledar. Eu já chego a esperar que isso aconteça rápido, para que as tropas que estão lá saiam com vida, né? Não tenha problema de perder soldado, de perder tropa. A queda de Avdiivka foi muito triste, inclusive com a morte de brasileiros, para quem não lembra. Então, a essa altura, nessa configuração da linha de frente aqui, o correto realmente é a Ucrânia recuar aqui de Vuhledar, deve acontecer a qualquer momento, né? E teve mais um pequeno avanço russo aqui nessa região. Esse avanço aqui não existe, esse aqui já é antigo, tá? A gente já tinha falado sobre ele já aqui do lado de Prestivka, isso aqui a gente já tinha falado ontem, né? Esse pequeno avanço que teve aqui em Staromayorsk, realmente houve um pequeno avanço aqui, não é nada significativo, mas um pequeno avanço russo aqui. Ou seja, mais um dia que não teve nenhuma grande novidade, né? Lá em Kursk também as coisas estão paradas, os ucranianos estão fazendo rotação de tropas. É possível que exista ação em breve, mas por enquanto não tem nada na linha de frente, né? O Instituto para o Estudo da Guerra fala principalmente também sobre a questão das discussões lá na ONU, né? E fala sobre a ameaça nuclear russa. A gente vai falar sobre isso. Sempre que o Putin percebe que está numa roubada, o que ele faz? Ameaças nucleares, né? A ameaça nuclear que ele queria fazer era lançar o míssil lá, o míssil balístico intercontinental, o ICBM, o Sarmat, né? O RS-28, só que falhou o míssil, né? Ficou feio pra caramba. Aí o que ele teve que fazer? Teve que fazer papel, produzir o papel. Diz que mudou a doutrina russa. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, né? Mas antes de falar sobre essa mudança, o Comitê de Orçamento Alemão aprovou 70 milhões de euros num pacote de ajudar a Ucrânia na questão de fornecimento de energia elétrica. Excelente notícia isso. Realmente estamos chegando agora na época do inverno lá na Ucrânia. O inverno lá é muito crítico e eu vou estar lá no inverno, né? Então é muito importante que os alemães ajudaram aí a manter o aquecimento na Ucrânia nesse período, né? O Zelensky teve um encontro com o Joe Biden lá nas Nações Unidas, né, para discutir a situação e coisa e tal. E foi aprovado também um pacote de 375 milhões de dólares, que incluem uma série de bombas planadoras JSON, a AGM-154, né, que justamente está indo para a Ucrânia. Essa é a arma secreta que os russos estão cagando de medo, né? Vamos ver como é que isso vai se comportar na linha de frente, porque a gente já viu também em outras situações em que uma arma que todo mundo achava que ia ser fantástica, que ia destruir os russos, e no final das contas não foi essa coisa toda, né? Vocês lembram da GLSBD, que era a bomba de pequeno diâmetro, não sei o que lá, bomba lançada de pequeno diâmetro, não lembro a sigla completa, mas era uma arma que o pessoal falava, não, porque vai destruir as pontes, tudo, vai destruir a ponte da Crimeia, coisa e tal, e no final das contas não fez diferença nenhuma. Muito fácil de ser embaralhada o sinal do GPS dela, então erra tudo, ou seja, acabou que não está sendo nem usada mais. Vamos ver essa daqui. Essa daqui os americanos entregaram já está com a Ucrânia, e os russos estão com medo dessa arma. Vamos ver o que vai acontecer, né? Aqui, ó, tem esse pacote inclui munição ar-solo, munição para HIMARS, munição de artilharia, e, enfim, mais um monte de coisa aqui, mísseis e javelins e veículos armados,
enfim, mais um monte de coisa aqui que vai para a Ucrânia. Excelente novidade isso, vamos ver se vai fazer diferença essas armas todas. Eu tenho certeza que agora a gente está indo para uma fase final dessa guerra, né? O Putin está mostrando sinais claros de desespero e a questão toda agora é justamente esse aspecto diplomático. E dá para ver o desespero palpável do Putin até com as Russettes tentando ajudar eles, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem a notícia de que o Lula planeja trazer o Putin ao Brasil em novembro para a reunião do G20, né? E, bom, agora que o Cazaquistão já abriu o precedente de não prender alguém, mesmo que o país seja membro do Tratado Criminal Internacional, né? Em tese, o Lula pode fazer isso, né? O que a gente vai fazendo? Não tem como, né? Se ele não der a ordem, a Polícia Federal não vai prender o cara, né? Agora, a questão toda em tese, não é por causa das sanções não, tá? O Space Liberdade está errado aqui, é por causa do mandato de prisão que ele tem no Tribunal Penal Internacional. Ele teria que ser preso ao pisar no território do Brasil. Se o Lula não fizer isso, ele vai estar desrespeitando a Constituição, porque essa é a diferença. Eu não sei como é que funciona lá no Cazaquistão, mas aqui no Brasil, o Tratado Penal Internacional, né, o Tratado de Roma, ele está na Constituição brasileira e se o Lula desobedecer esse tratado, ele vai estar ferindo a Constituição. É certamente crime de responsabilidade e um crime muito sério. Se a gente precisava ainda, eu acho que já não precisa, tá? Já tem um monte aí, mas se a gente precisar de mais um motivo para fazer impeachment do pinguço corrupto, tá aí. A vinda do Putin no Brasil seria um excelente motivo, porque isso é um flagrante de desrespeito à Constituição brasileira, né? Isso sem contar o aspecto terrível, a imagem terrível que isso passaria para o mundo do nosso país apoiando um ditador de merda, né, do Putin, né? Realmente impressionante. E o Lula, como se não bastasse falar essa merda, falou mais merda, né? Ah, se o Zelensky fosse esperto, defenderia a diplomacia, não solução militar, diz Lula. O Lula, o Zelensky nunca quis guerra, o Zelensky sempre quis a paz, sempre quis a diplomacia. Quem invadiu a Ucrânia foi o Putin. Quem tem que decidir parar esse negócio é o Putin. O Zelensky está se defendendo. Que história é essa? Esse pessoal fala como se fosse uma escolha do Zelensky estar em guerra. Não, vamos parar a guerra. Não, se ele tivesse esse poder, ele teria parado a guerra já. Ninguém quer guerra, não. A questão é que a Ucrânia foi atacada. Mas entenda, isso daqui são os minions do Putin, né? O Lula, infelizmente, né, esse pinguço corrupto de merda, que por algum motivo foi colocado na presidência do Brasil, esse cara é um minion do Putin, né? Um cara que obedece, teleguiado pelo Putin. Tá falando isso por quê? Porque o Putin está apavorado, o Putin precisa de um acordo de paz agora, ele precisa parar essa guerra, ele sabe que a coisa vai virar para uma situação muito ruim daqui para frente para a Rússia. Então ele está desesperado com essa situação, né? Então o Lula está falando aqui, mas entenda, é o pau do Putin na boca do Lula que está falando isso daqui, né? O Zelensky comentou esse negócio e deixou claro ao Lula que o Brasil não aumentará seus poderes à custa da Ucrânia. Realmente, Lula, que coisa feia isso, né? Ficar lambendo o saco de ditador e botando a culpa na Ucrânia, na vítima, em quem está sendo atacado, né? Que vergonha de fazer parte desse país de merda que elegeu esse bosta desse pinguço corrupto lá. Bom, pior que isso, só o Trump. O Trump realmente entrou para um buraco de minhoca, de russismo, que eu só consigo explicar de uma forma. Eu não consigo mais explicar de outra forma o comportamento do Trump. Ele é um agente russo. É isso. A verdade é essa. Olha, parabéns ao Trump. O que os democratas tentaram me convencer esse tempo todo, ele me convenceu agora. Que o Trump é realmente um ativo russo. Só pode ser isso. Só isso explica o que o Putin está fazendo. Porque, de novo, repara o que eu estou falando. O que o Putin quer neste momento é negociação de paz. Ele precisa disso. Ele sabe que ele não consegue manter essa guerra mais. Ele precisa negociar a paz. E aí ele está acionando todos os minions dele para pedir acordo de paz. E o Trump está fazendo esse papel direitinho, exatamente como o Putin quer. E aí que eu me pergunto, porque se você olhar pelo lado eleitoral, se ele estivesse querendo realmente ganhar a eleição lá, no final das contas, ele sabe que a maior parte dos republicanos é a favor da Ucrânia. Mesmo os republicanos que apoiam o Trump são a favor da Ucrânia em sua grande maioria. Existe uma minoria de republicanos com problemas mentais, evidentemente, mas a imensa maioria é a favor da Ucrânia. O que ele espera ganhar com esse tipo de declaração? Dizendo que a Ucrânia já acabou, que não sei o que lá, que tem que parar, não sei o que lá. A única coisa que eu consigo ver que ele pode estar querendo é fazer com que isso, que dê esse
que forçar esse acordo de paz agora, na era do Biden, porque depois ele ainda vai poder culpar o Biden pelo acordo de paz merda que a Ucrânia fez. A única coisa que eu consigo ver é isso, porque não faz sentido nenhum, nem do ponto de vista eleitoral, ele falar uma merda desse tamanho, né? Ele falou, por exemplo, a Ucrânia já acabou. É aquele papo típico das Russettes aqui no Brasil. Não, a Ucrânia já acabou. No segundo dia da guerra já tinha gente falando isso. A Ucrânia já acabou, não tem mais nada e coisa e tal. Pois é, já estamos aí entrando no terceiro ano da guerra e não acabou não. Ao contrário, nesse momento a Ucrânia está numa posição muito melhor aqui. Ele falou que a Ucrânia devia se render porque a Rússia sempre ganha guerras, que é uma lorota, a gente já falou sobre isso. A Rússia, na verdade, perdeu todas as guerras no século XX que não foi ajudada pelo Ocidente. Todas as guerras que não teve ajuda do Ocidente, a Rússia perdeu no século XX. Ele pediu às pessoas para vaiarem o Zelensky na ONU. Ele pediu isso, ele falou isso literalmente no discurso. Ele disse que ele levantaria sanções contra a Rússia e o Irã. O que mostra que realmente tem uma coisa errada com o Trump, porque o Trump ele foi um que aumentou as sanções contra o Irã e sempre defendeu mais sanções contra o Irã e criticou o Biden quando o Biden entrou e derrubou as sanções contra o Irã. Por que ele está querendo aumentar as sanções, diminuir as sanções contra o Irã agora, né? E ele disse que os Estados Unidos precisam sair fora da guerra da Ucrânia, que provavelmente iria acabar com a ajuda humanitária e militar e coisa e tal, uma vez que não tem nenhum soldado americano lá na Ucrânia, né? Enfim, vamos ver o que é isso daqui, mas realmente o Trump não tem jeito. O Trump está entrando num ciclo de russetismo que não tem para onde sair. E mais uma vez, isso aqui mostra que ele é agente russo. Por quê? Porque no final das contas é isso que o Putin quer. O Putin precisa de um acordo de paz a qualquer custo, né? Vamos ver o que vai acontecer. Acho muito triste esse papel que o Trump está prestando. Realmente me decepcionou muito. Bom, hoje no mundo militar está falando aqui sobre a ameaça nuclear do Putin, né? Então, o outro lado da coisa, né? Como eu falo para vocês, sempre que o Putin está desesperado, ele vem com uma ameaça nuclear, né? E tá aqui, ó, um ataque contra a Rússia por uma potência não nuclear, se for apoiada por uma potência nuclear, será encarado como um ataque conjunto e por isso será passível de ser respondido com armas nucleares, né? Ele alterou a doutrina nuclear da Rússia para dizer praticamente que pode usar arma nuclear a qualquer momento agora. Olha só, isso aqui é lorota, é o que eu falo para vocês, que é propaganda. Por quê? Porque o Putin sempre pôde usar arma nuclear a qualquer momento, né? Aqui, ó, um ataque aéreo massivo, mesmo se realizado por uma potência não nuclear, poderá ser respondido com armas nucleares. Se houver um ataque contra a Bielorrússia, a Rússia responderá a esse ataque com armas nucleares. Se uma potência não nuclear cria um risco crítico à soberania da Rússia, poderá responder com armas nucleares, ou seja, o que é isso daqui? O Putin queria fazer o medo nuclear com o míssil RS-28, só que o míssil falhou, né? Que feio, que chato pra caramba isso, né? E aí ele resolveu fazer a ameaça nuclear com um papelzinho dizendo que, não, vai ter bomba nuclear, hein? Olha lá, hein? Vai ter bomba nuclear. Vou usar bomba, né? Que a gente sabe que é lorota e no final das contas denota desespero do Putin. Isso aqui no final das contas é um sinal muito bom. É sinal que a Ucrânia está perto de ganhar essa guerra. O desespero do Putin deixa isso muito claro, né? Tem mais um comentário aqui que foi feito pelos russos aqui que está falando também sobre isso aqui. O pessoal falando, não, porque eu acho que devemos fazer isso, destruir Lviv, Kiev, Dnipro, não sei o que lá, e mais isso, e mais aquilo, e não sei o que lá. E esse pessoal está esquecendo que a Ucrânia tem defesas antiaéreas contra esse tipo de coisa, que a maior parte dos mísseis, mesmo os hipersônicos russos, são derrubados pelas defesas antiaéreas ucranianas, e que se a Rússia achar que pode fazer isso daí, eles sabem também que a Ucrânia também pode ter armas nucleares, né? A Ucrânia já tinha um programa nuclear muito avançado, a Ucrânia que fazia as armas nucleares da era soviética, até inclusive o míssil, o RS-28, que a Rússia está tentando fazer agora, justamente é para substituir o míssil que era fabricado na Ucrânia, em Dnipro, né? Então, não vai usar arma nuclear, não tem como usar isso, né? O que mostra esse movimento russo, tanto do lado das Russettes, tentando pintar a coisa como a Ucrânia está destruída, acabou, temos que negociar, não sei o que lá, como do lado da ameaça nuclear russa, é justamente sinal do desespero, né? E para você ter uma ideia, olha só, isso daqui são jornalistas russos cercando o Zelensky lá na saída da ONU, perguntando por que ele não negocia paz, por que você não negocia paz e não sei o que lá com a Rússia. Não, meu amigo, não vai ter negociação de paz, não. A negociação de paz já está acontecendo, né? O primeiro passo da negociação de paz é a Rússia sair da Ucrânia. Depois que a Rússia sair da Ucrânia, a gente vai negociar as reparações e todo o processo e coisa e tal. Aí sim vai ter a negociação posterior, né?
Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.